Vamos lá, pessoal, fazer review aqui das fãs da Rise Mode, as Hex Turbine, ou Hex Tornado, a empresa vende elas com o mesmo nome, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo principalmente porque eu fui comprar elas e eu não consegui encontrar nenhuma review boa e detalhada sobre as fãs. E acaba que pelo preço a gente fica muito em dúvida sobre a qualidade delas, sobre se vai atender, se não vai, como que fica a aparência no setup, como que fica o fluxo de ar também, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ser para tirar essas dúvidas, para mostrar um pouco sobre elas e principalmente sobre essas questões relacionadas a fluxo de ar, relacionadas à aparência delas no setup. A aparência delas, então, mostrando aqui um pouco do meu setup, né? Eu estou trabalhando com 9 fãs. Essas fãs, elas não são reverse blade, tá bom? Então, nesse meu caso, eu estou fazendo o intake de ar todo por baixo e o resto delas está só tirando ar. Eu, particularmente, preferia fazer o setup padrão, né? De trazer o ar para dentro por essas aqui também. Só que por questão de estética, eu preferi deixar assim. E o meu setup inteiro, ele é relativamente frio, então não tinha muita necessidade de fazer isso, tá bom? Então, primeiro falando sobre a aparência, aqui elas estão em mais ou menos metade do brilho máximo delas, tá bom? E elas são RGB, então você pode sincronizar elas com a placa-mãe e fazer alteração via software, tá? Eu, no meu caso, como eu uso uma placa Biostar, tenho que fazer aqui pelo software da Razer, tá bom? Mas aqui só trazer alguns exemplos para vocês. Vamos fazer algumas alterações aqui para poder mudar. Esse software é bem chatinho de alterar, cara. Aqui, ó. Aqui deixar ele nessa tonalidade de azul. Aqui eu posso reduzir a intensidade desse brilho também. Posso deixar ele branco. Aqui eu vou deixar ele no máximo do branco, tá, pessoal? Então, pra mim, ele fica intenso demais nessa configuração. Então, eu prefiro deixar ele nessa configuração aqui. Principalmente para jogar à noite, fica bem mais agradável para os olhos, não incomoda tanto, tá? E claro, por ser RGB, você consegue colocar vários efeitos, consegue fazer várias configurações diferentes com ela, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre qualidade de construção e esse tipo de coisa, tá? Então elas são fãs bem baratas, tá bom? Então você percebe isso, o plástico, você já percebe que não é nada premium, você consegue perceber que é um material realmente mais voltado para o custo-benefício, tá bom? Só que não são materiais ruins, tá? Não tenho a impressão de que elas vão quebrar ou que elas vão ter um tempo de vida baixo, tá? Então eu gostei bastante delas nesse aspecto, principalmente pelo custo, tá? Agora, questões bem importantes, ruído e fluxo de ar, tá bom? Então essas fãs, elas podem ser controladas também via software, a velocidade delas. Nesse meu caso, elas não estão conectadas, porque eu não coloquei o conector de 4 pinos ali, que vem para a força das fãs na placa-mãe, tá tudo na controladora, tá bom? Então ela está sendo controlada só pelo controle da controladora. Nesse caso, não sei se no vídeo tá dando para ouvir, mas elas estão no mínimo, tá bom? Então vou até reduzir aqui a velocidade delas. Vocês vão ver que ela já parou, tá? Então vou voltar aqui para o mínimo que ela tem nas fãs. Aqui para mim, como eu tenho 9 delas e o meu gabinete é relativamente grande, o fluxo de ar ele já está aceitável, já está bom nesse cenário, tá? Mas caso você queira colocá-las no máximo, fica mais ou menos assim, tá? Então esse aqui é o máximo que as fãs conseguem entregar. Já dá para ter uma noção mais ou menos aí de quão grande é o ruído que elas fazem, tá bom? Então, pelo que eu testei, você não consegue ouvir muito ela se você tiver um fone de ouvido de qualidade. Se você tiver um fone de ouvido mais custo-benefício, talvez você escute, talvez isso atrapalhe um pouco aí durante a sua jogatina, tá bom? O fluxo de ar delas eu acho bem considerável, tá bom? Principalmente no máximo. Eu tenho um papelzinho aqui, sei que esse papel é bem leve, mas já dá pra gente ter uma noção, tá bom? Então aqui ele vai querer flutuar já um pouco, mesmo com o filtro de ar. Esse filtro de ar é relativamente grosso, tá? E aqui atrás a gente consegue ter uma noção melhor, tá? Porque quem tem filtro de ar é uma fã que é relativamente forte. Eu não acho que tenha os 60
62, 65, eu não lembro bem, CFM que a Rise Mode fala que ela tem, mas de qualquer forma, pro meu setup pelo menos, ele é mais do que suficiente, tá? Principalmente pelo fato de eu ter 9. Mas aqui não é a fã mais forte que eu já vi na vida, mas ela também não é fraca, tá, pessoal? Então tem esses dois fatores que são extremamente importantes, e o que eu queria falar sobre essas fãs é basicamente isso, tá? Então são fãs custo-benefício, tá? Se você tem um setup e você quer fazer algo bonito e você não quer gastar muito enfeitando ele, eu recomendo bastante, tá, pessoal? Então elas são fãs que, pelo menos pra mim, são realmente muito bonitas, tá bom? Fluxo de ar é aceitável e um ruído, pra mim particularmente, não incomoda muito, até porque eu jogo com fone, o meu fone tem uma qualidade muito boa e isola bastante, tá? Caso alguém queira saber, não é o tema do vídeo, mas o meu fone é um Cubadisco 2 Pro, tá? Então ele faz um ótimo trabalho isolando todos os ruídos, tem um isolamento passivo muito bom. E é isso aí, espero que tenha ajudado vocês, porque eu tive muitas dúvidas na hora de comprar essa fã, então espero que vocês não tenham essas mesmas dúvidas que eu.